Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre colorismo e vou explicar para as pessoas que o pardo não pode sair do debate racial do Brasil, porque o pardo também é negro. Enfim, no Brasil a gente tem muita gente que se intitula o pardo ou moreno. São pessoas assim, que elas não sabem direito qual cor que elas são. São pessoas que têm uma pele assim mais ou menos da minha cor, mas elas acham que são muito claras para serem negras e são muito escuras para serem lidas como brancas, entendeu? Parece que o Brasil foi dividido entre brancos opressores e negros oprimidos, e essas pessoas elas acabam ficando no meio do caminho, num limbo racial. Então, antes de tudo, o IBGE, quando ele conta a população brasileira, quando ele analisa e faz a pesquisa lá, o Censo Brasil e tal, ele pergunta como é que as pessoas se autodenominam. Elas podem se denominar como brancas, como pardas, como pretas, e quando ele vai fazer o cálculo geral, ele soma pardos e pretos como negros. Ou seja, pardo é negro, segundo o IBGE. Além disso, tem a questão do colorismo, que eu comecei a falar no último vídeo, que é basicamente o quê? Colorismo foi um termo criado para poder explicar a diferença de tratamento que um negro de pele clara sofre em relação ao negro de pele escura. O que acontece? O negro de pele clara, ele consegue disfarçar um pouco mais as suas características negras do que um negro de pele escura. E por isso ele é muito mais tolerado nos ambientes, entendeu? É muito mais provável que uma pessoa negra de pele escura sofra um preconceito clássico, seja rejeitado em vagas de emprego, que ele seja xingado de macaco, disso, daquilo. Porque o negro de pele escura, ele não tem como esconder sua herança africana, sua história racial. Não tem como ele esconder quem ele é. Já o negro de pele clara, ele tem muito mais facilidade em poder ocultar essas características, entendeu? A Anitta, por exemplo, que eu falei no último vídeo, muita gente lê ela como branca, sendo que se você for olhar as fotos dela antes da fama, ou se você for olhar, por exemplo, as fotos dela criança, você vê que claramente ela não é branca. Mas por ela ser uma negra de pele clara, e ela ter alisado o cabelo, e ela ter feito uma rinoplastia, é muito mais fácil ela ser confundida com uma branca, entendeu? E ela conseguir fugir do preconceito que o negro sofre. A Ludmilla, por exemplo, é outra cantora de funk que fez as mesmas coisas que a Anitta. Ela também alisou o cabelo, ela também fez uma rinoplastia, mas ela continua sendo lida como negra. Não só isso, ela continua sofrendo bastante preconceito, mesmo sendo uma cantora mega rica. Ou seja, o negro de pele clara, ele consegue dizer que ele não é negro, entendeu? E daí você tem que entender a importância de você pardo, de você moreninho, queimadinho de sol, entender qual é seu lugar nessa história. As pessoas precisam entender que, historicamente, o Brasil passou por um processo de eugenia, ou seja, um processo de branqueamento. Basicamente, o Brasil foi o lugar que mais recebeu escravo do mundo, entendeu? Que teve escravo pra caramba. E aí chegou um momento que a elite brasileira, o governo, notou que tinha muito preto no país. E o pensamento da época era muito preconceituoso, um pensamento ainda escravocrata. E associava os negros a, enfim, burrice, a falta de inteligência, a subdesenvolvimento, tudo isso documentado. E aí a solução que eles acharam para poder tornar o país mais desenvolvido, enfim, salvar o Brasil do que ele tinha se tornado, seria a miscigenação, ou seja, importar pessoas da Itália e de outros lugares da Europa para poder vir pra cá, se misturar com esses negros para tentar, enfim, deixar a população um pouquinho mais branca, entendeu? Enfim, vocês sabem a história do país, né? Veio um monte de italiano pra cá para poder, enfim, deixar todo mundo branquinho. Eu, por exemplo, sou de uma família que é metade negra e metade descendente de italiano. E aí a gente acabou ficando com essa cor, né? Que não é um negro escuro, mas também não é branco. E aí quando você, pardo, você, moreninho, tem noção disso, você tem que entender o porquê é tão importante a gente se assumir como negro. Isso é uma forma de você lutar contra a história do país que foi mega racista com a gente. Quando a pessoa parda, ela vai e ela entende que assim, eu não vou ficar usando esses termos, eu sou pardo, eu sou moreninho, eu sou queimadinho de sol, entendeu? Quando a pessoa entende que esses termos elas só camuflam o que a gente é, eles só são uma maquiagem, uma máscara pra nossa condição de negro, quando a pessoa entende disso, ela se inclui no debate racial. E aí quando tem alguma questão racial no Brasil, ela vai dar a opinião dela, porque ela se vê que quando você pardo se coloca como negro, você passa a trazer o debate racial para sua identidade. Você passa a entender que você faz parte daquilo. E quando você vê algum negro sofrendo preconceito, você sente que aquilo tá mexendo com você também. Mesmo que você seja um pouco mais claro, como eu falei com o colorismo, você não deixa de ser negro. Você só é mais privilegiado. A gente tem o costume de querer validar a negritude das pessoas no Brasil pelo preconceito que elas sofrem. Enfim, se a pessoa nunca foi chamada de preto na rua, ela não é negra. E a questão não é essa. Existem muitos negros de pele clara, que nasceram em ambiente privilegiado, que enfim, nunca bateram de frente com o racismo, mas também sofrem os efeitos do racismo na sociedade. Também não tem representatividade. Não se vê apresentando programas, não se vê nas capas de revistas, não se vê na passarela. Mesmo ela não sofrendo preconceito escancarado, ela continua sofrendo níveis de opressão. E é muito importante também as pessoas do movimento negro não negarem isso, porque parece que, enfim, se a pessoa ela não assume a sua africanidade, ela deixa de ser negra. É muito comum que hoje no país, quando as pessoas elas se descobrem como negras, elas tragam isso pro seu estilo, elas tragam isso pra sua vida, elas tragam isso pro seu comportamento e tal. Enfim, a pessoa vai e coloca um black. Eu mesmo passei por isso, entendeu? Mas a questão é, você não pode invalidar as pessoas que não passaram por isso.
Não é porque a pessoa não tá engajada no movimento negro, não é porque a pessoa não tá lá com seu black, não sei o que tal, que ela deixa de ser negra. E isso só gera mais desinformação, isso só gera menos pessoas apoiando o movimento, isso só gera pessoas que poderiam estar lutando contra o racismo no país e que simplesmente se veem fora dessa equação, se veem num limbo racial, se veem rejeitadas pelos brancos, rejeitadas pelos negros, acham que esse assunto não é da conta delas e tudo fica como tá. Ou seja, você que é pardo, você que é moreno, entenda que você é resultado de um processo de eugenia que o nosso país sofreu, que você é resultado de um processo que tentou apagar os negros desse país e que você tem uma herança negra sim, que você é negro e que ninguém pode se ver fora do debate racial do Brasil. Enfim, diz aí nos comentários como é que você se vê, como é que é a sua experiência como negro, como pardo, como branco. E se você quiser, você pode ver mais vídeos aqui no meu canal e você pode também me seguir no Facebook, no Instagram, no YouTube. E é isso. Até mais!